Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso e hoje nós vamos falar sobre a sexta frase dessa oração, a mais intrigante de todas as frases. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Talvez, para quem faz essa reza ou essa oração todos os dias, talvez seja a mais hipócrita de todas as frases dessa oração, porque muitas vezes a gente quer o perdão de Deus, mas não quer perdoar ninguém. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o perdão, nós falamos um pouco sobre o perdão lá nos episódios 27, 28 e 29. É só você voltar lá, conferir, tentar procurar. Você vai achar algumas coisas que eu ensinei acerca do perdão, simplesmente falando sobre o capítulo 18 do livro de Mateus. Mas hoje nós queremos falar sobre essa oração e continuar falando sobre uma das necessidades, ou a segunda grande necessidade humana que nós podemos colocar diante de Deus nas nossas orações. Mas como assim uma necessidade humana? Sim, é uma necessidade, primeiramente, espiritual, porque nós precisamos ser perdoados, nós precisamos reconhecer diante de Deus que somos pecadores, nós precisamos reconhecer diante de Deus que nós temos dívidas para com Ele, e nós nesse relacionamento com Deus, nessa parte que nós nos humilhamos diante de Deus, nós precisamos dizer: Senhor, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. É uma necessidade também emocional, porque nós precisamos desse perdão, não somente de Deus, mas nós precisamos pedir para Deus: Senhor, que aquele meu irmão, que aquela pessoa que eu tanto amo, possa me perdoar. Eu errei contra ele, já pedi perdão, mas ele não consegue me perdoar. Isso tem feito mal para mim, é uma questão emocional nos nossos relacionamentos e também, para não dizer, uma questão relacional nos nossos relacionamentos. Assim como nós fomos criados para nos alimentarmos todos os dias, senão nós vamos passar fome e, consequentemente, nós vamos morrer, assim também nós fomos criados para viver em comunidade, para viver em família, para termos os nossos relacionamentos. E dentro dos nossos relacionamentos, como nós somos pessoas imperfeitas por causa do pecado, é óbvio que de uma hora ou outra nós vamos falhar com as pessoas. E as pessoas vão falhar com a gente. E para reconstruir esses relacionamentos que de alguma forma foram quebrados, Jesus e Deus nos ensinam acerca de uma coisa importantíssima: a reconciliação, ou seja, o perdão. Nós precisamos fazer ou perdoar uns aos outros para que nós possamos viver em paz com as pessoas, para que nós possamos aprender a viver em comunidade de acordo com aquilo que Deus espera para as nossas vidas. E agora, quando o povo de Deus, lembra, nós falamos sobre isso no Pai Nosso, nós somos parte de um povo de Deus, nós pertencemos a uma família de Deus, nós somos filhos de Deus, e um filho dentro de muitos irmãos, nós somos apenas um dentro de uma grande comunidade, um grande corpo formado por muitas pessoas ao redor do mundo. Nós teremos relacionamento com essas pessoas. Essas pessoas vão falhar com a gente, assim como nós vamos falhar com essas pessoas, mas Deus quer que nós possamos aprender a viver em comunidade, a reconhecer uns aos outros como filhos de Deus, a reconhecer uns aos outros como corpo de Cristo, que nós precisamos uns dos outros, e sempre quando nós precisamos muito das pessoas, é claro que nós temos necessidades e essas pessoas sim podem nos suprir, principalmente nessa construção de um relacionamento dentro de um corpo. Nós precisamos ter as nossas necessidades satisfeitas, é por isso que Deus coloca dons na vida das pessoas, sim, para muitas vezes nos abençoar, e também coloca dons nas nossas vidas, sim, para nós abençoarmos outras pessoas, e nesses momentos, sim, nós falhamos muitas vezes, nós somos egoístas e guardamos esses dons para cada um de nós e deixamos de servir as pessoas. Sim, nessas horas nós falhamos, mas nós continuamos com a vontade de Deus sobre as nossas vidas, que é que nós possamos viver em comunidade. E para trazer esse conserto sobre tudo isso, é por isso que Jesus nos ensina a colocar isso diante de Deus. Pai, me ajuda a perdoar, me ajuda a ser perdoado, me ajuda a promover reconciliação com o meu irmão. Sim, eu falhei contra ele, sim, ele falhou contra mim, mas nós precisamos aprender a viver em comunidade, nós precisamos aprender como um povo, nós precisamos aprender a servir uns aos outros, nós precisamos aprender a considerar os outros superiores a nós mesmos, nós precisamos aprender a nos submeter, principalmente, mais do que tudo, nós precisamos aprender a amar uns aos outros como o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou, nos perdoando de todos os nossos pecados. Então, queridos, aprenda a colocar isso diante de Deus em oração. Não seja um hipócrita que faz essa oração, mas não perdoa as pessoas. Logo depois de toda a oração que Jesus fez, ele guarda um ensinamento para depois. Ele diz assim: se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, tampouco o Pai de vocês vos perdoará. E isso vai ser colocado diante de você no juízo. Sim, é um alerta, mas muito mais do que isso, é um ensinamento. Jesus está fazendo isso por amor a nós. Ele está nos dizendo: sim,
Sim, o Pai tem um juízo e tem uma justiça, e Ele vai ser justo para com todos. Como que Ele vai perdoar alguém se essa pessoa não consegue perdoar ao próximo? Como nós vamos requerer diante de Deus um perdão pelos nossos pecados se nós não conseguimos perdoar as pessoas que nós convivemos diariamente? Se nós não conseguimos perdoar elas, não faz sentido Deus nos perdoar. Para fazer o que com a gente? Simplesmente para a gente ter uma salvação? Não, essa salvação é muito mais do que isso. Essa salvação é para ensinar a gente a viver em comunidade. Nós precisamos aprender com Deus. E o perdão é o grande segredo de tudo isso. O perdão é a forma com que Deus fez paz com a gente. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos em guerra por causa dos nossos pecados para com Deus. E Ele nos deu a sua paz, nos perdoando de todos os nossos pecados e promovendo essa reconciliação com Ele. Assim Ele também quer que nós promovamos essa reconciliação uns com os outros, tendo paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. É assim que Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos. E Deus nos abençoe. Um grande abraço e fiquem com Deus.